Ora, muito bom dia, Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Famalicão, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados Municipais, Srs. Presidentes de Junta de Freguesia, caros convidados, excelentíssimos famalicenses. Hoje tenho a honra de ser o primeiro representante da Iniciativa Liberal a poder usar da palavra numa sessão da Assembleia Municipal comemorativa. Por isso mesmo, queria agradecer aos liberais famalicenses que em 2020 decidiram trazer uma nova força política ao nosso Conselho. Ao Carlos Figueiredo e a tantos que se têm juntado a nós, o meu muito obrigado. Liberdade política, liberdade económica, liberdade social. São estes os três pilares que quem se junta à Iniciativa Liberal se compromete a defender. Liberdade, liberdade, liberdade. Haverá alguma palavra que melhor descreva o 25 de Abril? Esta data em que um grupo de militares se cansou do estado a que tínhamos chegado e decidiu lutar por mais liberdade. Não que tenham estalado os dedos e do nada tenha surgido liberdade. Foi um processo, um início de um caminho com muitos avanços e recuos, mas que nos guiou a uma aproximação à democracia dos países mais avançados da Europa. Mas eu não estou aqui para falar do passado, mas do presente e daquilo que nós podemos fazer para manter os valores de Abril bem vivos. E para tal, a liberdade política, económica e social são fundamentais. Na liberdade económica, Famalicão é um concelho de referência a nível nacional. Somos o terceiro maior exportador nacional, o maior a norte de Lisboa. Somos um polo económico fundamental, um concelho que aposta no investimento direto estrangeiro, aberto ao mundo, em que o comércio internacional é importantíssimo. E por isso mesmo é que nós temos que ser contra quem defende a imposição de tarifas. Temos que ser sempre defensores da abertura ao comércio internacional, se não for por razões teóricas, que seja porque a nossa economia local depende disso. Contudo, este dinamismo económico não pode justificar uma política despesista. E nós todos sabemos aqui que temos vivido a cada ano no maior orçamento sempre, ou seja, o despesismo tem vencido. O último capítulo desta política despesista aconteceu há uns dias aqui na Câmara Municipal, com a aprovação do novo organigrama que duplica o número de chefias. Tudo isto numa Câmara que tem já o objetivo de chegar aos 2.300 funcionários e que vai passar a gastar mais de 50 milhões de euros em despesas com pessoal. E por isso tenho que deixar aqui um aviso sério. Dr. Mário Passos, a despesa corrente da nossa Câmara Municipal tem de ser controlada. Na liberdade social, uma das grandes conquistas de Abril foi o fim da necessidade das mulheres dependerem da autorização do marido para viverem a sua vida, do marido ou do pai. Esta foi uma conquista fundamental, mas há muito para fazer ainda para que a igualdade de oportunidades exista entre homens e mulheres. E por isso é que eu tenho também insistido muito nos últimos tempos em falar na educação nos primeiros anos de vida, para que as creches e os jardins de infância ajudem não só no desenvolvimento das crianças, mas também nas mulheres a voltarem à sua profissão, porque este é um dos fatores essenciais para equiparar as oportunidades entre homens e mulheres. Na liberdade política, aquela que mais evoluiu com o 25 de Abril, em que passamos a ter um sistema multipartido, a ter eleições livres e acabou a censura, eu gostava de falar hoje aqui do papel da comunicação social livre. E não o posso fazer sem referenciar a Opinião Pública Famalicão e o Notícias de Famalicão, que nos últimos anos me têm permitido escrever livremente, sem nenhum tipo de censura e sabendo que dar voz à oposição muitas vezes tem represálias. Represálias como aquelas que um jornal sofreu ao ser processado pela Câmara Municipal ou pelo Presidente. Ainda não percebi bem se foi um ou outro. Um jornal que foi processado por ter dado uma notícia que foi considerada verdadeira em tribunal. Estas represálias atentam contra os valores de Abril e é pena que não tenha existido maior resistência na sociedade famalicense. Por outro lado, permitir que um gabinete de comunicação municipal cresça ao ponto de nos conseguir fazer chegar as notícias a casa, editadas pelo próprio Presidente, não pode passar em claro. Os nossos impostos não podem estar ao serviço da agenda nem da narrativa de nenhum Presidente. Eu sei que esta tendência não é exclusiva de Famalicão.
Lembremos do Abrantes, que acabou de ser rejeitado para provedor de justiça, da nova ferramenta de inteligência artificial do Governo, que permite controlar jornalistas e redes sociais, ou então da Presidente da Câmara de Coimbra, que decide tirar a confiança política a jornalistas. É importante deixar bem claro que estas atitudes subvertem os valores de Abril, vão contra aquilo que nesta data foi conquistado. E tenho de dizer sem rodeios aos famalicenses que, quando validam com o seu voto estas atitudes, estão a colocar em causa a liberdade, sem a qual não somos nada. A liberdade que tanto demorou a ser conquistada. Liberdade, liberdade, liberdade. Para que esta praça seja sempre do povo e nunca de Moscovo, nem tão pouco dos que nos querem levar de volta ao Estado Novo. Liberdade, para que hoje e sempre celebremos e gritemos: viva a iniciativa dos militares de Abril, 25 de Abril sempre, ditaduras nunca mais. Disse.